Amigos e amigas, preparem-se, porque o que vocês vão ouvir hoje está longe de ser qualquer fofoca comum. Vamos começar com uma polêmica daquelas que abalam tudo. É sobre uma grande família do Brasil, e não estamos falando de qualquer casal, não. O nome deles está em todos os jornais, mas o que aconteceu agora? Ah, esse babado vai mexer com você de uma forma que nem você imagina. Zilu, a ex-mulher de Zezé, acaba de soltar um comentário bombástico sobre ele, algo que vai te deixar de boca aberta. E não estamos falando de uma simples discussão ou troca de farpas. Estamos falando de algo muito mais profundo, algo que mexe com a vida de todos os envolvidos. Acredite, o que está por trás de tudo isso é muito mais do que um simples comentário. E você não vai acreditar em quem está envolvido nessa história. Agora, segura essa. Zilu Amargo, conhecida por ser uma mulher forte e cheia de opinião, não poupou palavras e simplesmente chamou Zezé de cara de pau. Sim, isso mesmo. E o motivo? Ah, o motivo é um daqueles que ninguém esperaria, especialmente vindo de uma mulher com tanto histórico e que conhece muito bem o ex-marido. Parece que a situação entre eles, que até poderia ser tranquila, explodiu de vez, e o comentário de Zilu não deixou pedra sobre pedra. Mas o que será que aconteceu? Como Zezé, um dos maiores nomes da música brasileira, acabou se tornando alvo dessa crítica tão direta e pesada? E o que isso tudo tem a ver com a separação de Vanessa, filha do Zezé? Fica ligado, porque o babado está só começando. E antes que você pense que já sabe tudo, vou te avisando. A história aqui vai se desenrolar de um jeito que você nem imagina. Prepare-se para um drama cheio de reviravoltas, com direito a traições, conflitos familiares e aquele tipo de fofoca que a gente adora, mas que é melhor manter bem guardada. Quem se saiu bem nessa história? Será que alguém vai sair de cabeça erguida ou todos saem como vilões? Vou contar tudo pra você, mas segura a emoção. Vamos ver como isso tudo começou. Tudo começou com a separação de Vanessa Camargo e Dado Dolabella. Algo que parecia uma simples decisão entre um casal. Mas, meus amigos, aqui não tem nada de simples, viu? A separação deles levantou muitas suspeitas. Até quem não estava prestando muita atenção começou a questionar se essa separação não seria apenas um golpe de marketing. Isso mesmo. Como quem não quer nada, ela se distanciou do ex. Mas será que essa separação tem realmente alguma base? Ou será que tudo não passa de uma estratégia para lançar novos projetos? Afinal, Vanessa Camargo já passou por muitas fases em sua carreira, e uma separação assim poderia de fato dar aquele empurrãozinho na carreira dela. E olha, a gente sabe que na vida artística tudo é possível, né? Mas o babado não parou por aí. Quando o assunto chegou nos ouvidos de Zilu, a ex-mulher de Zezé, ela foi logo soltando o verbo. Para Zilu, essa separação nada mais é do que um truque para dar mais atenção à imagem de Vanessa. Zilu, sempre com aquele jeitinho irreverente, disse abertamente que se ela fosse Vanessa, nunca cairia em algo assim. De acordo com a matriarca da família, esse tipo de jogada poderia prejudicar a imagem da filha, principalmente porque todo mundo sabia no fundo que Vanessa e Dado nunca realmente terminaram. Eles continuam se encontrando escondido, fazendo de tudo para que essa separação não passe de um teatro. Mas a história começa a esquentar quando Zilu se coloca no meio disso tudo e dá sua opinião sobre o que acha do comportamento do genro. E o que ela disse? Bom, é aí que as coisas começam a tomar um rumo inesperado. Zilu, com toda a sua sinceridade, deixou claro que se Vanessa voltasse com Dado, para ela estava tudo bem, já que ela acredita que Dado é o melhor para a filha. Afinal, ele já faz parte da família, conhece os altos e baixos, e segundo Zilu, tem uma convivência saudável com todos. Mas aí, a bomba foi lançada! Zilu fez uma revelação sobre o ex-marido, Zezé, que ninguém esperava ouvir. Ela disparou que Zezé, ao aceitar essa situação, estava sendo um cara de pau. E isso não é nada, mas nada bonito de se ouvir,
quando estamos falando de uma história de anos e anos de convivência. Para Zilu, Zezé aceitou de forma muito passiva a situação de Vanessa continuar com um homem que ela considera completamente desqualificado para ir na filha. E se você acha que o comentário parou por aí, está muito enganado. Zilu não se contentou apenas em dizer isso. Ela foi ainda mais longe, jogando na cara de todos que o verdadeiro problema está no tipo de homem que Zezé quer para sua filha. De acordo com Zilu, Dado Dolabella não tem caráter nem condições para dar um futuro a Vanessa, e essa é a verdadeira crítica que ela fez. Zezé, ao aceitar isso, demonstrou uma enorme falta de visão. Acredite, você ainda não ouviu tudo. Ela não parou por aí. Não. A gente já sabe que ela não economiza palavras quando se trata de um bom desabafo. Agora prepare-se, porque a situação entre Zezé e Zilu estava prestes a esquentar ainda mais. O comentário de Zilu sobre o cara de pau de Zezé, além de arranjar um grande atrito entre os dois, jogou gasolina no fogo de um relacionamento que parecia ser bem tranquilo. Afinal, como Zezé reagiria a isso? Ele, que sempre foi conhecido por sua postura pública impecável e sua imagem de bom marido e pai, viu seu nome sendo arrastado para um escândalo, cheio de acusações sobre seu caráter e sua escolha como pai da Vanessa. Mas o que realmente se passou na cabeça dele ao ouvir esse desabafo de Zilu? Vamos descobrir, porque a história vai ficar ainda mais interessante. Mas o que ninguém esperava é que Zezé, em vez de rebater de forma agressiva ou desmentir Zilu, simplesmente preferiu se calar. Isso mesmo, ele não deu uma resposta direta, nem tentou limpar sua imagem ou se justificar diante das acusações. Muitos acreditam que ele tenha escolhido o silêncio como uma forma de evitar mais polêmicas, ou, quem sabe, não abrir ainda mais a caixa de Pandora, que, aparentemente, estava prestes a explodir. Mas quem ficou chocado com a postura de Zezé foi o público. Afinal, alguém tão falante, tão cheio de opinião em outros momentos, poderia se calar diante de algo tão pesado? Seria uma escolha estratégica ou ele simplesmente não tinha o que responder? Agora, enquanto Zezé se mantinha em silêncio, o que Zilu fez foi aumentar o tom da sua crítica. Zilu não poupou nem um minuto para afirmar o que pensava de Dado Dolabella. Para ela, Dado era o exemplo perfeito de um homem que não tinha condições de oferecer nada de bom para sua filha. E ela não estava falando apenas de dinheiro. O problema, segundo Zilu, estava muito mais em algo essencial para qualquer relacionamento: caráter. Ela não hesitou em comparar a situação de Vanessa com a de outras mulheres que, segundo ela, se aproveitam de qualquer oportunidade para se casar ou formar um relacionamento, independentemente do homem ser bom ou não para elas. E é claro, Zilu mandou aquele recado direto. Se fosse ela, jamais aceitaria que a filha ficasse com alguém que não tivesse a capacidade de assumir um compromisso verdadeiro. Mas o que pegou, mesmo, foi quando Zilu falou sobre o estilo de vida que Dado leva. Segundo ela, ele se envolve em questões como superstições e veganismo, algo que ela não vê como relevante para a construção de um relacionamento saudável. Zilu foi firme ao afirmar que o verdadeiro problema de Dado era a falta de caráter, e não o fato de ele se preocupar com sua alimentação ou suas crenças. Para ela, o problema de Dado estava em algo muito mais fundamental: a incapacidade de sustentar a própria vida e a vida de sua família. E se Zilu falava isso em público, com a certeza de quem tem razão, não restava dúvida de que ela tinha a intenção de fazer com que todos vissem Dado sob uma nova perspectiva. E a crítica, claro, não parou por aí. Zilu também apontou o fato de que Vanessa parecia ser influenciada demais por Zezé. Ela parecia acreditar que a filha não teria condições de arrumar um homem de verdade, com caráter e estabilidade, e que o único homem aceitável para ela era Dado, alguém que já estava incluso na família. Isso foi a gota d'água para Zilu, que sentiu que estava sendo colocada à prova como mãe, ao ver que a filha poderia estar fazendo uma escolha errada, influenciada por questões externas e pela relação com o pai. Para Zilu, Zezé estava colocando tudo a perder
ao continuar defendendo uma pessoa que, para ela, era uma má escolha. Por mais que o silêncio de Zezé tenha surpreendido muitos, o que ninguém poderia prever era que essa troca de farpas entre ex-casal fosse se transformar em algo tão grande. A história agora envolvia mais do que só um comentário de Zilu sobre seu ex-marido, mas uma série de declarações que poderiam ter sérias consequências para a imagem pública da família Camargo. A pergunta que todo mundo se fazia era: até onde essa briga poderia ir? O que aconteceria com o relacionamento de Vanessa e Dado, já abalado por essas acusações? E será que Zilu já estava passando dos limites, ou se tinha razão ao querer proteger sua filha de um possível erro de escolha? Chegamos ao clímax dessa história, e como já era de se esperar, a situação só piorou. Depois do comentário inflamado de Zilu, Zezé teve que se posicionar de alguma maneira, mas ainda assim, sua resposta não foi daquelas que se esperava de alguém tão acostumado a estar sob os holofotes. Em vez de atacar Zilu ou desmentir tudo o que ela falou, ele se manteve na defensiva, afirmando que não ia entrar em um jogo sujo com ela. Ele deixou claro que, apesar de não concordar com as palavras de Zilu, respeitava a opinião dela, mas que achava que os assuntos da família deveriam ser resolvidos de forma mais privada. Ou seja, Zezé preferiu jogar a responsabilidade para o lado de Zilu, alegando que ela estava expondo a intimidade deles de uma forma desnecessária. Mas o pior de tudo é que, após essa resposta morna de Zezé, a situação foi para um nível ainda mais complicado. Zilu, visivelmente irritada, foi novamente à mídia e, em uma nova entrevista, não poupou críticas a Zezé, repetindo que ele não sabia bancar a filha e não tinha visão suficiente para ajudá-la a fazer as melhores escolhas para sua vida. Ela ainda disparou que, para ela, o que Zezé queria mesmo era manter a imagem de uma família perfeita, mas que na realidade as coisas estavam longe de ser assim. Ela reforçou que Zezé, ao defender Dado e aceitar que a filha voltasse para ele, estava apenas tentando agradar a filha, sem pensar no que realmente seria melhor para ela. Agora, a bomba de verdade veio quando Zilu falou sobre um segredo muito bem guardado. Ela revelou que, por trás de tudo isso, Zezé sempre teve uma postura manipuladora, tentando controlar as decisões da família para que tudo parecesse perfeito aos olhos do público. Para Zilu, o problema de Zezé era justamente a sua falta de sinceridade em relação ao que estava acontecendo com a família. Para ela, Zezé nunca tinha realmente aceitado o fim do relacionamento deles. E agora, estava tentando de todas as formas reconquistar a filha, mesmo sabendo que o relacionamento dela com Dado era uma bomba relógio prestes a explodir. Mas e Vanessa? O que tem a ver com tudo isso? Bom, Vanessa, que até então estava tentando manter o máximo de distância das polêmicas, viu sua vida virar de cabeça para baixo. Afinal, de um lado estava o apoio do pai, Zezé, e do outro, as críticas duríssimas da mãe, Zilu. Vanessa, no fundo, sabia que tinha que tomar uma decisão muito difícil sobre sua vida amorosa, e as palavras de Zilu certamente mexeram com ela. Afinal, ninguém quer ver sua mãe falando abertamente sobre a incapacidade do marido da filha de ser um homem de respeito. Mas, por outro lado, será que a Vanessa teria coragem de romper definitivamente com Dado? Ou ela seguiria tentando dar um passo em falso, alimentando uma relação que talvez já estivesse desgastada demais? O que sabemos é que esse capítulo da família Camargo vai render ainda muito pano para manga, e a briga entre Zilu e Zezé deve se estender por muito mais tempo. O que parecia ser apenas uma simples separação entre Vanessa e Dado agora virou um verdadeiro campo de batalha familiar, com muito mais a ser revelado nos próximos capítulos dessa novela. E, gente, a moral dessa fofoca? Não tem como não pensar que o amor, o respeito e a confiança dentro de uma família são fundamentais. Mas, quando o ego entra em cena e os egos se confrontam, aí a coisa fica feia mesmo. Será que a família Camargo vai se reerguer ou isso vai terminar em um grande divórcio emocional para todos? Só o tempo vai dizer. E nós vamos continuar de olho. Fiquem ligados, porque esse babado ainda tem muitos desdobramentos.
Até o próximo vídeo, pessoal!